Já os líderes de centro cobram uma punição exemplar a integrantes da oposição que ocuparam o Congresso. A repórter Vitória Bel traz agora os bastidores, as últimas informações. Vitória. Oi, Tiago. Oi, novamente. Pois é, esses líderes avaliam que se os deputados bolsonaristas não forem punidos, não tiverem ou a suspensão do mandato, ou então não tiverem os seus casos avaliados pelo Conselho de Ética da Casa, isso pode abrir um precedente para que outros deputados de diferentes bancadas, até mesmo da esquerda, possam se sentir à vontade para fazer esse mesmo tipo de atitude, ocuparem a mesa diretora numa forma aí de chantagear o presidente Hugo Motta para tentar pautar os projetos que eles avaliem como melhor. Inclusive, um dos líderes do centro me disse o seguinte: imagina se o PSOL resolve fazer uma ocupação, por exemplo, da mesa diretora, para pedir, por exemplo, a defesa de pautas ambientais. A oposição também não ia gostar disso. Então, eles avaliam que a punição, principalmente daqueles que fizeram quase que uma força física ali para que o presidente Hugo Motta não chegasse até a cadeira da mesa diretora, eles precisam passar por algum tipo de punição. A gente lembra que ontem o presidente Hugo Motta precisou de ajuda de líderes ali de centro, incluindo Isnaldo Bulhões, que a gente conversou mais cedo aqui no Jornal Jovem Pan ao vivo, do MDB. O doutor Luizinho do PP e também Elmar Nascimento do União Brasil. Eles fizeram quase que um cordão ali para tentar ir empurrando os deputados bolsonaristas para que o presidente ocupasse a cadeira. E isso justamente, um dos deputados que estavam insistindo em permanecer ali sentado na cadeira de Hugo Motta é Marcel Van Hatten, do Partido Novo. Então, deputados de atitudes como essa deveriam ser punidos de acordo com esses líderes de centro. E mais cedo, o presidente Hugo Motta disse justamente aos jornalistas que está avaliando a possibilidade de punição a alguns deputados que fizeram essa obstrução, e mais cedo, em entrevista ao Metrópolis, ele disse que está avaliando as imagens do dia de ontem para ver que tipo de punição ele poderia aplicar. Tiago. Isso, a gente continua acompanhando toda essa repercussão, inclusive nessa entrevista que o presidente da Câmara deu, ele chegou a declarar que é hora de discutir também a situação do deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. A gente continua acompanhando. Vitória Bel, até daqui a pouquinho, mais um giro com os nossos comentaristas. Dora, o que seria uma punição exemplar? E eu já fiz essa pergunta para o Vilela um pouco mais cedo, mas eu pergunto agora para você também, se isso também não pode ampliar essa confusão da casa que, por hora, está um pouco assentada. Dora Kramer. Pois vai depender do qual vai ser a decisão, quantos parlamentares vão ser atingidos, porque realmente aquela cena, eu estava vendo, depois que acabou o nosso jornal aqui, a gente saiu do ar, fui ali para a TV Câmara para acompanhar tudo, então era impressionante. Primeiro, o presidente da Câmara não conseguia chegar na sua cadeira, quase desistiu, fez um recuo, já ia voltando para a presidência, quando, por insistência do deputado doutor Luizinho, ele volta e aí pede insistentemente, toca aquela campainha com a qual ele pede silêncio, pede para que saiam dali da mesa, para que deixem a mesa trabalhar. Ele teve muita paciência, é isso que as pessoas estão dizendo, que ele foi frágil, que ele foi fraco. Eu não acho, eu acho que ele foi prudente, porque ele pediu repetidas vezes. Quando os deputados não saíam, quando ele encerrou a sessão, continuaram, inclusive obstruindo a visão dele, gritando anistia já. Pareciam uns estudantes em assembleia, realmente uma cena horrível. Então, não se sabe o que ele tinha falado inicialmente na suspensão de 6 meses, que é a punição, que é o ato que a mesa pode tomar. Poderia ter, mas de repente, será que suspender? Quantos deputados foram? Sei lá, 40, não tenho ideia, 50 deputados? E aí, eu não sei, será que os suplentes assumem? Porque aí isso desequilibra o andamento das votações. Então, Tiago, não sei dizer. Alguma coisa deixar barato é como a Vitória nos trouxe.
Se deixar barato, deixar por isso mesmo, não acontecer nada, continuarem soltinhos, vão repetir. E outra, ontem, aliás, eu tinha dito que nunca tinha visto isso. Nessa dimensão, não. Mas o PT fez isso em 2017, no governo Temer, que no Senado ocupou a mesa, mas só o PT, só alguns senadores, para impedir a votação da reforma trabalhista. Não conseguiu. O PT não conseguiu na época e hoje esse pessoal arruaceiro também não vai conseguir fazer com que as presidências da Câmara e do Senado se dobrem as suas agendas. Mas se não tiver alguma providência, eles não passarão agora, mas vão continuar fazendo esse tipo de coisa. O presidente da Câmara disse que vai analisar as imagens agora. A manifestação, o protesto, foi bastante amplo, né? Agora, pune-se todo mundo é punido, como é que fica? Essa questão que a Dora aponta é interessante. Suplentes assumem, não assumem? Agora, só uma coisa, depois que acabou o jornal ontem, a Dora foi para a TV Câmara. A Dora não mora mais em Brasília, mas Brasília não sai de Dora Kramer, né? Exatamente, Brasília não sai de Dora Kramer. Mas olha, Thiago, eu vejo que essa questão, com o volume de parlamentares que nós temos envolvidos, de fato é muito difícil que haja uma punição a rodo, uma punição para um volume muito grande de pessoas. Se fosse um caso mais isolado, onde houvesse uma prática mais acentuada de fulano ou de beltrano, até eventualmente a gente poderia imaginar uma situação como essa. No caso concreto, eu não vejo isso acontecendo e ainda haveria o próprio questionamento com relação à atipicidade dessas condutas. Se, eventualmente, pelo fato de não serem condutas estabelecidas tipicamente e pelo fato de serem condutas que já ocorreram, inclusive, no Congresso Nacional, se não seria um abuso eventual punição. Eu vejo que em um momento como esse, e aí analisando, inclusive, o papel e o perfil do presidente da Câmara dos Deputados, eu vejo mais viável uma composição, um acordo, se chegar num denominador comum para que se estabeleçam limites e para que esse tipo de situação, de balbúrdia, não volte a acontecer, pelo menos no curto prazo, na Câmara dos Deputados.